Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos e estudamos mais sobre o Espiritismo, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre à luz das bases do Espiritismo. E nesse nosso 4º ano de programa no ar, a gente está visitando os roteiros do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje vamos entrar no 3º módulo, que trata sobre Deus. Logo, o primeiro roteiro, que trata do conceito e provas filosóficas por sua existência. E é lógico, sempre uma farra muito boa esse momento, onde eu e meus companheiros do Grupo Divulgar fazemos a nossa roda de conversa e estimulando vocês a buscar estudar mais sobre a doutrina. Então, seja muito bem-vindo, meus queridos amigos Antônio e Reinaldo. Eu que agradeço mais uma vez estar com esses queridos amigos e companhia do Divulgar e desejo que esse programa seja outro programa de grandes esclarecimentos e que traga para todos nós mais conhecimento desta doutrina tão consoladora. Pai no coração de todos. Minha gata amiga Isabela Martins. Olá, pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre a doutrina espírita, com uma temática hoje muito prazerosa, né? Porque falar de Deus, falar do Pai, do Todo Criador, é sempre um prazer. Então, vamos lá para mais um programa. E o querido Raimundo Souza. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Mais uma vez aqui para a gente esmiuçar, né, essa doutrina consoladora, ainda mais que esse tema aqui é Deus, né? Que é prazeroso falar, mas é difícil, né? É difícil porque o nosso conhecimento ainda não é tanto sobre Deus, né? Porque a gente ainda está aqui nesse mundo de provas e expiações, então a nossa condição ainda é bastante limitada desse entendimento, mas vamos lá, vamos ver o que essa rapaziada aí já entende de Deus e eu posso ajudar de alguma forma. Tá certo. Então, meus amigos, vamos lá? Ouvir um momento de reflexão para a gente começar a estudar? Daqui a pouco a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 17 do livro Roteiro. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Evangelho e Trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tábuas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo, para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir, como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico, não cansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor,
Não se fatiga repetindo as lições. Juiz, exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor, espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio, coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado, defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino, serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos da compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Há quem jejue por 2 e 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. O trabalho passa então a ser interpretado como bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Após um momento de reflexão, lógico, recadinho do coração. Vamos lá, você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho, toda vez que tiver vídeo novo você é avisado. Não só do nosso programa, mas de todos os outros que a gente semanalmente posta aqui no canal. Então, marque o sininho, que você é avisado, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Agradecemos os mais de 2.000 inscritos no canal, que confia no nosso trabalho, que está junto com a gente ao longo desses quase 4 anos de trabalho, e a gente só tem a agradecer e abraçar cada vez mais esse compromisso de buscar, estudar e trazer as informações seguras da doutrina, das bases da doutrina, para a gente poder seguir junto. E aí, agora vamos então começar a estudar? Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como eu falei, meus queridos, estamos seguindo os roteiros do ERD. Hoje vamos trabalhar o primeiro roteiro do módulo 3, que é o conceito e provas filosóficas da existência de Deus. E aí, meus queridos, eu começo trazendo a questão número 1, da codificação espírita, né, e do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que é Deus? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária, né, dependendo da tradução, de todas as coisas. E aí, meus amigos, eu lanço aqui para vocês como a gente pode analisar essa primeira pergunta e essa resposta dos espíritos, ainda no campo filosófico. Quem começa? Eu queria começar falando porque essa pergunta, para mim, ela é muito intrigante, mas é o mais interessante de tudo que eu acho nela, não é a pergunta, é a resposta. Mas assim, por que ambas as coisas são assim, mostram, eu acho que primeiramente, né, denotam a competência de Kardec, a imparcialidade dele diante da análise, porque assim, eu sempre me coloco, né, nas situações e penso assim, gente, o que eu perguntaria? A minha pergunta seria: quem é Deus? Inclusive, quando eu li a primeira vez, eu achei que tinha sido um erro de tradução. Depois de estudar a doutrina espírita, foi que eu fui entender que foi proposital, né? Porque Kardec, no momento em que ele pergunta que é,
ele não está dizendo que é nem uma coisa nem outra. Ele está ali, ó, curioso e aberto ao que pode estar por vir enquanto resposta, né? Então, ele não personifica Deus. Ele deixa isso em aberto, seja lá o que for, afinal de contas, que é então Deus, né? Sem personificá-lo. E eu achei isso fantástico, porque eu, dentro da minha ignorância, não teria competência para fazer tal pergunta. Eu, com certeza, diria, quem é Deus aí? Já tentando encaixar ele dentro dos meus moldes, né? Meu molde humano, de alguém como eu, e etc e tal. Então, eu acho que a pergunta, ela já é, por si só, assim, muito válida. Segundo, né, a resposta brilhante, porque, gente, você conseguir descrever a grandiosidade do que é Deus numa resposta tão simples, seria outra coisa que eu também não teria competência para fazer. E a resposta simples e brilhante é, olha, a inteligência suprema. Bom, se a inteligência suprema, nada está acima dessa inteligência. E causa primária de todas as coisas, nada veio antes de Deus. Eu acho que realmente não teriam outros atributos que pudessem colocar a superioridade do que é Deus diante da nossa humanidade ou diante de nós enquanto espíritos, mesmo enquanto espíritos puros que seremos um dia, né? Então, eu acho que foram uma pergunta simples, uma resposta simples, mas de uma inteligência, né, assim, que nos questiona. Realmente, esse aspecto filosófico da doutrina espírita é fantástico, fantástico. Poucas obras literárias, eu acho que se compara a profundidade de como o assunto espiritismo é abordado por Kardec, principalmente nessa primeira obra. O decano, ele baixou a cabeça, né? Então, eu vou falar. Vou falar. É interessante, como a Isabela colocou, né? Assim, a inteligência, né? A isenção do Kardec, né? Para não confundir, né? Para não confundir aquilo que a gente conhece, né? Daquilo que é desconhecido, né? É desconhecido, porque nós não temos ideia de Deus, né? De Deus, porque ele não se apresenta para nós, né? A gente sente, né? A gente sente Deus e a gente vê Deus nas coisas da natureza, né? Não existe aquele ser, né? Como ela colocou primeiro, né? Que ela achava que uma cópia de um humano, né? De humano de barba lá, um velhinho de barba e tudo isso, e agora e Kardec conseguiu mostrar para a gente que não é nada assim, né? Não é tão velho assim, né? Energia, né? É uma energia, a gente sente Deus, a gente sabe que Deus existe, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. A nossa própria criação, né? Como é que, de onde surgiu essa criação? Né? Só pode ter alguma inteligência superior a tudo isso que faz tudo acontecer, a natureza, o universo, coisas assim que a gente vai explorar mais na frente, né? Mas tudo isso é obra de uma inteligência maior. Né? Tem situações que a gente diz assim, o homem não é capaz. Então, se o homem não é capaz, algo é capaz de fazer, algo aconteceu porque está ali, a gente está vendo, né? E a gente denomina isso de Deus. Verdade. Rapaz, olha, eu estava pensando aqui, Isabela falando aqui. Com essa simplicidade que ela fala também, né? A gente entende facilmente. E aí eu fui pensando aqui, aí o espiritismo, cada vez mais quando a gente faz pequenas reflexões, mesmo entre nós, a gente vai compreendendo cada vez mais o quanto ele é consolador. O quanto o espiritismo é o consolador. Porque Jesus disse que ia pedir ao Pai para mandar um consolador, um outro consolador, que ia ficar eternamente com a gente, que ia trazer novas coisas, que ia bem lembrar do que ele disse. E a gente vai lá na frente para a gente ver esse entendimento de Deus que a doutrina nos traz. Nós somos, diz que é a imagem e semelhança de Deus, né? O que é que as pessoas pintam quando a gente vê isso? Imagem e semelhança de Deus. Que Deus é um homem parecido comigo, ou uma mulher parecida com Isabela, com André. Então, a gente começa a criar um Deus personificado na nossa imagem.
Não nós da imagem dele, ele da nossa imagem. E a doutrina espírita traz a situação diferente, para nos mostrar algo diferente, que não é exatamente desse jeito. Aí Raimundo já está dizendo que Deus é uma energia, é uma luz que está em nós. Então, a doutrina espírita traz esse grande conhecimento, essa abertura para a gente compreender quem é esse Deus. Ou o que é esse Deus? Que para nós é Deus, para outros é Yahvé, para outros é uma inteligência superior. Cada religião, cada região usa um nome diferente, mas não vai deixar de ser essa inteligência suprema, tá? Causa primeira de todas as coisas. Então, sempre vai ser isso. Então a doutrina espírita traz muito disso, e nas nossas conversas a gente compreende melhor isso, e cada vez mais essa compreensão vai nos dando a certeza dessa existência superior, que realmente é o Criador de todas as coisas. Porque, assim, os povos primitivos, né, tinham a ideia que Deus era o sol, a lua, né, o vento, o trovão e tal, então as forças da natureza. E ao longo da evolução da história da humanidade, a gente vê justamente essa personificação, né, aquele quadro belíssimo, né, de Deus, que é um homem, né, quase tocando na sua criação, que é o homem. Então, tem essa ideia dessa personificação, que é um homem, né, que é um homem como nós. Então, se for como nós, também vai ter os seus defeitos, não seria essa inteligência suprema, não seria essa perfeição. Então, não tem como ser. E está aí a beleza da pergunta, justamente como já foi falado, essa abertura de o que é que vem de resposta. Então, eu pergunto logo o quê? Que eu já não estou dizendo, não estou qualificando em nada, e aí a resposta magistral. Pegando esse gancho dessa questão, principalmente aí que eu falei dos primitivos, a gente pode dizer que as obras da natureza atestam a existência de Deus? Se é assim, onde é que fica, então, essa questão das obras do acaso? O acaso existe, meu povo? Primeiro que o acaso não existe, né? A própria ciência já diz, né? Que tudo tem uma causa, tudo tem um ponto de partida, né? Então, se esse ponto de partida a gente não consegue estar superior àquilo que o homem é capaz de fazer, uma inteligência superior fez, né? Uma inteligência superior fez. E como nós não conhecemos essa inteligência superior, nós chamamos de Deus, né? De Deus. E a natureza está cheia desses exemplos, né? Esses exemplos. Você vê, nós moramos no estado aqui no Maranhão, que nós que moramos em São Luís, a gente está à beira da praia, está à beira do mar, né? Ao nível do mar. Mas no sul do Maranhão, não estão ao nível do mar, e tem belíssimas cachoeiras, tem água, lá em cima da montanha. Qual foi o homem que levou essa água lá para cima da montanha? Né? Então, a natureza está aí mostrando para a gente, né? E exemplos de natureza tem muitos, né? Tem muitos. Você vê um vulcão que eclode no meio do oceano, forma uma ilha. Aí vem as lavas, forma aquela lava, uma daquelas pedras, né? 6 meses depois, tem capim. Né? Tem capim. Como explicar tudo isso? Né? E os planetas? No espaço. Né? No espaço ali, funcionando perfeitamente. Hoje a ciência está nos levando espaço adentro aí com as sondas, né? Com as espaçonaves aí, os telescópios, né, poderosos, estão mostrando todo esse universo fantástico, que está lá, posto, funcionando harmonicamente. Foi o homem que colocou? Não. Então tem uma inteligência por trás disso tudo, né? Porque a ciência está dizendo para a gente que não existe o acaso. Então, a própria ciência está dizendo para nós que não existe o acaso. Se não existe o acaso e existe, e está ali, a gente está vendo, né? Só uma inteligência superior e muito superior pode ter feito tudo isso. Eu acho que
Fale, Reinaldo. Eu ia só fazer uma pequena complementação. Ah. Se tudo isso fosse obra do acaso, não havia harmonia. Os planetas não circulavam normalmente, cada um na sua rota, aquela harmonia era uma bagunça doida. Toda hora um planeta batia no outro, explodia, planeta, estrela. Então não havia harmonia. Então tem uma causa, tem um comando, tem uma ordem. Tudo no universo tem uma ordem. Se fosse o acaso, não teria ordem. A criação de novos planetas que estão a todo momento surgindo, como é? No acaso. Surgiu alguma coisa. Não, então tudo tem uma ordem, por isso tem uma inteligência. Assim, só realmente que não quer compreender, que não quer aceitar isso porque criou uma barreira, tá? Que não compreende isso. Então, tem várias outras situações, talvez a Isabela vai complementar, que nos leva a compreender que tem uma ordem, tem uma origem, tem uma inteligência que comanda tudo isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, Reinaldo, mas a primeira coisa, quando a Andrea fez esse questionamento, me vem aquela frase clássica, né, que diz assim: conhece-se o autor pelas suas obras, né? E não tem como, porque assim, se nós homens, em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia, com toda a inteligência artificial aí ao nosso dispor, né, com capacidade de calcular, de pensar, de elaborar respostas assim numa velocidade maravilhosa, e ainda assim nós não conseguimos responder como essas coisas são assim tão perfeitas e encadeadas de uma forma que não tenha uma desarmonia, né, como o Reinaldo bem colocou. Então, se nós não conseguimos uma explicação, com certeza nós não criamos, porque eu não consigo não explicar. Tudo aquilo que eu crio, eu consigo explicar. Então, é que nem um professor com um aluno ruim, né? Tipo, vamos supor que o aluno foi ruim o ano inteiro. Chega no final do ano, ele vem lá com um projeto para apresentar para o professor maravilhoso. Basta saber, é simples saber se aquele trabalho realmente foi elaborado por ele. Quando ele te entregar o trabalho, você pede, explica para mim sobre isso. Porque se você realmente se debruçou sobre aquele tema, se você realmente preparou aquele trabalho, você tem total condições de falar sobre ele. Porque você perdeu tanto tempo, né, fazendo, elaborando, que você consegue destrinchar aquilo com facilidade. Agora, se você foi lá e só pegou de outra pessoa e botou a capa com seu nome, você não vai saber explicar absolutamente nada. Apesar de você ter percebido que estava ótimo, que o nível era bom, o professor vai saber que não foi seu, porque você não vai saber elaborar sobre aquela temática. Então, da mesma forma, né? Tudo aí, isso que está no universo, nós não conseguimos explicar ainda. Que dirá criar algo, né, semelhante. E se nós, que nos achamos as inteligências supremas, porque nós, homens, temos essa, né, capacidade de nos acharmos o suprassumo do universo. Então, se a gente que se acha a única vida inteligente no universo, a gente não consegue essas explicações, então elas estão fora, né, daqui, né, nesse sentido. E é algo que está muito acima da nossa capacidade de entender, porque ainda estamos distantes, quer dizer, nós reconhecemos isso aqui nessa conversa, por exemplo, mas infelizmente muitos de nós não conseguem, né, ter essa percepção. Eu acho que é mais ou menos isso aí que a Andrea traz de questionamento e que a gente precisa refletir. Bom, eu posso até não entender, eu posso até não acreditar, mas eu preciso dar os créditos de que existe alguma coisa muito superior que orquestra toda essa banda, porque são muitas coisas, né, que funcionam de forma harmônica, como foi colocado, sem percalços, digamos assim, porque os poucos percalços, gente, que a gente vive, a gente sabe que ele foi causado por nós mesmos, né? É que nem quando o paciente é doente no consultório, gente. É comum, ele diz assim, olha, eu sei, não estou bebendo água, não estou fazendo não sei o quê. Quer dizer, ele percebe, não faço uma atividade física, quer dizer, como que é ter um corpo saudável? Eu não bebo água, não faço atividade física, não me alimento bem, não sei o quê, tá. Então, na grande maioria das vezes, se você deixar o paciente falar, ele vai dizer o que levou aquele para aquele estado, o que levou ele para aquele estado de adoecimento, né? Então, da mesma forma, essa questão do universo.
eu estava pensando aqui há pouco, isso aqui, nessa harmonia, nessa coisa que deixa muito. Vamos só pensar que uma coisa bem simples que a gente vê quase todo dia, principalmente nós que moramos aqui no litoral. A harmonia e as tábuas da maré, como é que funciona, gente? Como é que funciona o nosso oceano? Como é que funciona? A maré, ela seca de tantas e tantas horas, de tantas horas, ela tem um... Se você acompanhar, você é acostumado, você sabe que a hora que vai secar, a hora que vai pré-amar, então tudo harmoniosamente em todos os lugares que ela está. Tem o seu horário, então tudo funciona. Gente, não pode, não tem outra coisa. Então, é acaso que faz isso? O que é? É o quê? Então, são argumentos que não tem explicação. Aí, aproveita. Sim, eu queria só falar uma coisa. Eu entendi o recado da minha terapeuta com relação à condição física. Não precisa se preocupar que eu entendi. Eita, meu Deus do céu! Outro dia que Raimundo não vai dormir. Outro programa que mexeu com o Raimundo. Mexeu com o meu aproveita até nesse momento. Olha, coração. Pessoal, até nesse momento aproveito para estar dando lição. Mas bem. Eita, pega o que é teu, meu filho. Aí, meus amigos, aproveitando, tão quão belíssima a primeira questão, eu acho até, mas vamos dizer assim, mais poética, é a quarta, sobre as provas da existência de Deus, onde Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Fantástica essa resposta, né, gente? E aí, como a gente bem falou aqui, se a gente buscar aquilo que a gente não fez, aquela sumidade mais inteligente que pousou aqui neste planeta de meu Deus, se não foi ele, foi alguém, ou algo, e que a gente não pode atribuir inteligência ao acaso, porque o acaso, vamos dizer assim, é o nada, e o nada não existe, e o acaso, atribuir uma inteligência ao acaso é até menosprezar a nossa inteligência, né? Poxa, nós, com a capacidade de pensar, estudar, eu não consigo fazer tal coisa, vai lá o acaso, do nada surgir essa nós mesmos, né, gente? Porque nós funcionamos perfeitamente, é uma máquina que respira e bombeia, não sei o quê, com todo o problema que a gente causa, né, minha querida? Que nós causamos, ainda assim funciona e tal. E aí, né? Vamos dizer que isso é o acaso, então nós ainda está tão longe desse acaso, né, meu povo? E aí, puxando nesse gancho, com essa resposta, já que ele diz, busca, acha. Por que, vamos dizer assim, que tantas cabeças pensantes que nós temos, que poderiam até reforçar esse pensamento de Deus, e aí trazer essa humanidade para nós, né? Não, faz reforçar justamente a ideia do materialismo, do que não existe, esse pensamento de Deus, religião, é coisa arcaica, primária, de gente que não estuda, e aí, porque quem estuda vê que Deus não existe, e aí, onde é que a gente chega nesse pensamento, meus amigos? Vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Por que pessoas tão pensantes, tão estudiosas, não reforçam o pensamento da existência de Deus, já que a gente fazendo essa busca, a gente consegue André, não encontrar a causa? Eu tenho uma ideia sobre essas pessoas que não, digamos que não acreditam em Deus, né? Eu penso o seguinte, nós temos que ser realistas, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, das nossas existências, que vida a gente só tem uma, né? Das nossas jornadas nesse mundo, nós já vivenciamos várias religiões, nós já fomos católicos, evangélicos, espírita, não sei se é a primeira ou se é a segunda, nós já viajamos por várias religiões. Então, se a gente sendo realista, as religiões,
em vários momentos da história, foram religiões que fizeram muitas coisas equivocadas, cometeram muitos equívocos. E esses equívocos, o que eles fizeram? Fizeram muitas pessoas deixar de acreditar em Deus, porque essas religiões não falavam pelo homem, falavam por Deus. Eu sou o representante de Deus, e aqui eu estou falando é a palavra de Deus. Isso fez com que muitas pessoas deixar de acreditar em Deus. Como nós somos reencarnacionistas, reencarnamos, o nosso espírito é eterno, então a gente traz na nossa memória essas decepções que tivemos com Deus. E a gente cria esse bloqueio. Eu não acredito em Deus, Deus não existe. Eu não acredito em nada disso, porque em algum momento Deus me fez muito mal. E eu deixei de acreditar, porque esse Deus não pode ser bom, esse Deus não pode ser tudo isso. Então eu vejo que tem muito por esse lado, de muitas pessoas não querem acreditar em Deus, ele acredita que não existe Deus, que existe alguma coisa, mas que essa coisa não tem nada a ver de Deus, aí ele acredita. Ele quer encontrar uma resposta, uma solução para o seu problema, negando a Deus. Essa pessoa vai precisar ser conquistado, às vezes as pessoas passam várias encarnações para ele compreender Deus realmente. Voltar que aquele Deus que apresentaram para ele em algum momento não era Deus. Aquilo eram os homens, pela sua ignorância, pela falta de conhecimento, colocaram um Deus equivocado, diferente, que não é o Deus, que é o Deus, esse Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então eu vejo que é mais por isso que tem muita gente que hoje se apega às coisas materiais porque ele não quer saber desse Deus vingativo, que maltratou ele, que fez ele sofrer. Eu vejo que tem muito a ver com isso. E tem a situação também do nível evolutivo, né, do espírito, né? Do espírito, porque não quer dizer que ele seja inteligente intelectualmente, que ele, né, tenha tanto conhecimento da espiritualidade ou coisa parecida, né? Então ele ainda está muito ligado ao material, porque a ciência, depois que ela se libertou, né? Se libertou das religiões, ela se tornou materialista, né? Materialista a ponto de negar certos acontecimentos. Tá? Então, tem, como o Reinaldo colocou, né, tem reencarnando, mas o intelectual vai desenvolvendo, mas a outra condição ele não desenvolve, ele fica preso naquilo aí por muito tempo, assim como tem espíritos que estão presos em correntes até hoje, né, embora já se passem 500 anos, 1000 anos, ainda continua lá, assim também tem esses que, com essa decepção, como ele colocou, né, ou então que ele foi até proibido de professar uma religião em algum momento, tem aquele trauma e ele ainda não curou esse trauma. Entendeu? Então, é a questão também desse nível evolutivo do espírito. Dela? Não, diante dessa introdução aí que foi feita, eu realmente me senti bem contemplada. Enquanto tu falava, eu me perguntei muito sobre isso, né, sobre os amigos que eu tenho, por exemplo, que não têm essa crença e tudo, então pessoas que eu conheci que acreditavam e depois que ficaram mais velhas deixaram de acreditar e tudo mais, e eu achei que essa resposta do Reinaldo realmente ela fez total sentido, assim, eu não elaboraria tão bem esse questionamento não, né, esse pensamento, mas eu acho que isso realmente faz total sentido, porque o que a grande maioria dessas pessoas alegam é que elas apontam as falhas que as religiões hoje apresentam, né? Então, assim, o Reinaldo veio trazendo essa visão reencarnacionista de experiências anteriores, mas se a gente ainda assim não acreditasse em reencarnação, mas olhasse só o que a gente vive hoje, não temos nenhuma religião, nem mesmo a doutrina espírita, que não tenha falhas, que não tenha cometido algum equívoco. Aí, quando eu digo isso, eu não estou falando da doutrina em si, da religião em si, mas das pessoas que a praticam. Infelizmente, é muito difícil para você separar, né? Por exemplo, quando alguém lança um livro e diz assim, olha, esse livro aqui foi escrito por um espírito. Quem vai dizer que não é um livro espírita? Sabe, nós sabemos que a depender do seu conteúdo, aquilo ali não vai se encaixar como uma obra espírita. Mas as pessoas entendem que só porque foi psicografado é espírita. E você nem sabe se foi mesmo. Será que aquele médium é uma pessoa séria? Será que, sabe, assim, você não tem essa noção
Mas as pessoas de senso comum, que não têm estudo, elas vão acreditar que é um livro espírita simplesmente porque tem lá, psicografado pelo médium tal, ditado pelo espírito fulano de tal. Isso, para as pessoas leigas, é o suficiente, né? Então, hoje, todas as religiões, sem uma única que escape, tiveram pessoas que praticaram atrocidades em seus nomes, dizendo que aquilo ali era uma... Inclusive dentro do espiritismo, né? Sem citar casos, mas a gente sabe que há. Então, quantas pessoas... Então, esses equívocos cometidos por humanos, né, falíveis, causa, infelizmente, esse trauma em outros tantos irmãos, né, que acabam não acreditando na existência de Deus. Verdade. Gente, partindo agora já para esse pensamento de que o conhecimento do universo, que tudo funciona harmonicamente, e aí nesse pensamento, porque assim, muitas pessoas, como até a Isabela falou, né, tinha uma religião, acreditava em Deus e tal, e depois foram envelhecendo, deixaram de acreditar, principalmente quem envereda pelo campo da ciência. Muita gente vai estudando, não, nós somos apenas fruto de uma sopa de estrela, resumidamente falando, né? Então, a não ser que tenha um alicerce muito profundo mesmo, de base, a pessoa acaba realmente largando o conceito de Deus e acreditando que, de fato, é só matéria. Só foi uma explosão, foi uma chuva de estrela e tal, pronto, entendeu? Não abandonando total. Então, aí, com isso, daí eu trago para vocês esse questionamento. A gente pode, partindo desse princípio do conhecimento do universo, do gigantismo que é, e que funciona harmonicamente, como já foi falado, a gente pode fazer uma correlação entre Deus e ciência? Total, porque assim, olha, por exemplo, eu lembro de outro dia ter gostado muito de uma música, e eu não vou citar aqui porque é uma música de outra religião para não causar polêmica, mas essa música é de uma beleza singular. Só que tinha uma única coisa nessa música que eu falei, poxa, como é que uma pessoa conseguiu estragar a música com uma frase? E resumindo, essa frase, não vou lembrar agora exatamente como era a frase, mas o que ela dizia era que o Big Bang não havia existido. E, gente, por favor, Deus existe, o Big Bang também existiu, tá? Uma coisa não invalida a outra. Não é porque Deus existe que a gente as coisas da matéria também não são reais. Então, o fato de termos havido um Big Bang, do nosso planeta Terra ter se desenvolvido a partir dessa explosão e da junção de inúmeros materiais, etc. e tal, isso não invalida a existência de Deus. O fato disso ter ocorrido não significa porque antes disso existia o quê? Para que isso chegasse nesse ponto. E tudo que foi criado depois, e o ser humano, e etc. e tal, tudo isso tem uma obra para muito além do que é um Big Bang. Então, a gente, às vezes, quer reduzir a existência de Deus a um fato específico, quando esse fato não invalida. Não há, por mais que você busque, não, Isabela, mas, sei lá, vamos buscar aqui fatos, por exemplo. Deus não pode existir porque, por exemplo, um argumento muito grande que as pessoas usam, né, para a não existência de Deus, é que Deus é bom, Deus é justo, etc e tal, mas há tanta injustiça no mundo, há tantas pessoas passando fome, necessidade, quer dizer, o fato dessas coisas materiais existirem não invalida. O fato da ciência existir, de existir todo esse progresso, não invalida. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e aí a gente falava sobre os acontecimentos naturais da vida e tudo, e eu falei assim, olha, é assim, claro que a gente tem que orar, pedir auxílio, né, e etc e tal, quando nós estamos, por exemplo, adoecidos, dá um exemplo. Mas isso não significa que nós não vamos procurar a ajuda da medicina, gente, porque uma coisa não invalida a outra. A minha oração é a minha oração lá, eu com Deus e etc e tal, e se essa ajuda tiver que vir, ela vai vir. E às vezes essa ajuda vai vir pelas mãos de um médico que vai se utilizar de um hospital, de um exame laboratorial, de um exame de imagem para me auxiliar.
Então, o homem, ele não desenvolveu essas coisas só por conta própria. Ele desenvolveu também como forma de auxiliar Deus a nos ajudar. Então, não sejamos ingênuos de achar que as coisas estão desconectadas, que matéria é matéria e que Deus é outra coisa. Não, Deus também é a matéria, sabe? Deus é tudo. E nós somos deuses, como Jesus disse também, né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente quer uma ajuda divina, e alguém vem em nosso socorro, e a gente fala, não, mas eu estou esperando Deus vir. Sim, mas Deus mandou essa pessoa que também é Deus. E a gente não consegue entender esses recados. Então, eu acho que, dentro desse entendimento de tudo que a gente estuda, uma coisa não invalida a outra. E esse é outro aspecto muito interessante da doutrina espírita, né? Que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente analisa bem esse tripé, né? Que é a filosofia, que são esses questionamentos. A gente analisa o aspecto religioso, que é essa conexão com Deus, mas a gente também analisa o aspecto científico, que ele não está descartado. E não tem nada ainda que a ciência tenha provado que invalide essa existência, né? Ou essa coisa superior que criou inúmeras coisas das quais nós até hoje não conseguimos explicar, mesmo com toda a ciência e todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos. Raimundo. Pausa para reflexão. Raimundo está pensando, Raimundo é um pensador. Não, eu vejo também essa parte, a ciência, gente, se Deus é a inteligência suprema, tudo que foi criado tem a mão de Deus. Nós não podemos pensar que a ciência está desconectada com Deus, jamais. E Deus permitiu, vamos dizer assim, permitiu que os homens desenvolvessem a ciência para que a ciência ajudasse o homem a compreender melhor a lei da natureza. Sim. Olha o que Deus fez. A lei da natureza, que é a lei de Deus. Para o homem compreender essa lei, ele precisou desenvolver a ciência para que ele gradativamente... O que a ciência está levando hoje, gente? A ciência já descobriu tudo basicamente da matéria. Ele chegou e tem uma barreira aqui. Eu sei que tem algo mais, mas está depois dessa barreira. Eu preciso transpor essa barreira, que é a barreira da matéria, para me descobrir o que tem esse algo mais. Né? Que hoje que fala muito de ciência quântica, né? Que vai transpor essa barreira para ver se há algo mais. Então a ciência está... Então Deus permitiu que a ciência fosse desenvolvida para isso. Então jamais podemos desconectar uma coisa da outra. Não pode, jamais. Porque isso é uma criação de Deus. E Deus traz tudo isso para nos beneficiar. Nós somos... O grande problema ainda é nosso, é o que Raimundo falou ainda há pouco. É pelas nossas imperfeições, pelo que nós somos muito teimosos. Nós ainda não queremos pensar naquilo que é óbvio, na vida futura. Saber que o futuro nosso depende desse presente. E nós continuamos pensando que somos matéria e não somos matéria. Nós somos espíritos, seres que evoluem, que foram criados por Deus. A gente confunde. Deus fez toda a engenharia para que esse corpo fosse fabricado. Mas ele criou mesmo, foi o ser que anima esse corpo, que é o espírito. Então é esse que vai evoluindo gradativamente. Então a ciência não tem como se desconectar a ciência da religião, vamos dizer assim, ou dessa religação a Deus. A gente vai continuar perdido. Esse também é um dos propósitos do Consolador que Jesus disse que ia mandar. Unir ciência e religião. Para que esses dois andem juntos. E gradativamente, quanto mais esses dois se aproximam, mais a gente descobre as leis da natureza e mais rápido a gente vai evoluir como seres espirituais. Vamos sair mais da base para ir para a meta, que é a felicidade plena. Talvez a dificuldade se dá por causa dos dogmas, né? Então, a ciência refuta os dogmas, e aí ela acha que está refutando todas as religiões, a ligação com Deus, né? Porque se faz essa intermediação, né, com o dogmatismo, né? Mas quando a gente tira esse dogmatismo, a gente está vendo que a ciência está buscando até explicar Deus, né? De uma certa forma, está buscando explicar Deus, porque quando ela vai a fundo buscar a causa de uma doença, por exemplo, né?
por exemplo, a fabricação de medicamentos, né? A descoberta de certos instrumentos para que a gente possa curar as pessoas. Eu estou falando desse universo aqui dentro, né? Não estou nem falando lá do espaço, né? Do espaço, mas aqui dentro mesmo, medicamentos que agem como se fosse o mecanismo humano, biológico, né? Biológico, fazendo com que o órgão funcione de tal forma, né, induzindo para que ele funcione de tal forma, né? Quer dizer, são coisas que apenas Deus faria, né? Deus faria. E o homem, através da ciência, já está conseguindo fazer tal coisa. Por isso a semelhança, né? Do homem com Deus, né? Com Deus, porque a possibilidade de se fazer, de se estudar e de se descobrir, né? Se descobrir. E a ciência tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade de ir corrigir aquilo que nós, como seres imperfeitos, né, com as nossas atitudes errôneas, causamos para esse corpo físico, para alguma coisa, para qualquer situação dentro desse nosso universo, né, desse nosso universo. Você vê que a ciência ainda não conseguiu trabalhar com perfeição as coisas do cérebro, né, imagina o que tem para descobrir, né? Então, eu vejo assim, que a hora que ela se afasta por causa do dogmatismo, mas tirou o dogmatismo, eu tenho certeza que ela está ali juntinho com Deus, né? Para poder explicar os acontecimentos. Eu só queria lembrar para os nossos ouvintes, né, uma curiosidade, né? Dentre uma das maiores descobertas da ciência, sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, né, é o bóson de Higgs, né, que é a menor partícula encontrada no mundo, assim, foi muito difícil chegar nela, e ela tem características muito particulares, ela está presente em tudo, em todos os lugares, ela tem dificuldade de ser definida, né, e o engraçado é que depois de todas essas descobertas e tudo mais, mesmo que ela tenha levado o nome, né, de Higgs e tal, que tem a ver com o nome dos teóricos e tudo mais, esse bóson, que é esse menor átomo, essa menor partícula existente no mundo, ela acabou ficando conhecida, curiosamente, como o quê? Partícula de Deus, né? E quando você vai estudar dentro da ciência do porquê que, afinal de contas, esse nome pegou e não o nome original, né, que era Higgs, você vai entender que essa partícula foi dada, né, de partícula de Deus, porque assim como Deus, né, entendido pela maioria das pessoas, ela estaria, né, em todas as partes e é difícil de ser definida. Então a gente percebe aí como mesmo que as pessoas tentem dissociar a ciência de Deus, os próprios cientistas em algum momento ali encaixam, né, fazem esse encaixe, e eu acho que é uma definição realmente bem pertinente, né, porque como o Raimundo já contou aqui logo no primeiro momento do nosso programa, de fato, né, Deus está em todos os lugares, mas nós não conseguimos defini-lo com clareza, porque por mais que a gente esteja cercado dele, tenhamos ele em nós e tudo mais, ainda não praticamos verdadeiramente tudo aquilo, né, que ele nos criou para isso. Então, nós ainda não estamos usando todo o nosso potencial, então nós não conseguimos senti-lo na sua grandiosidade. A gente sente momentos, né, quando a gente está junto à natureza, quando a gente valoriza as coisas que estão ali ao nosso redor e etc e tal, mas na grande maioria das vezes a gente passa batido sem fazer essas reflexões, né? Nós não temos nem vocabulário para definir. Verdade. E essa questão da partícula de Deus, a gente pode dizer que é um momento especial para nós, quanto humanidade, porque o progresso se dá não só pela mão do conhecimento e não só pela moralidade, tem que caminhar os dois juntos, né, tipo o pássaro, né, a gente tem um amigo em comum que fala que o passarinho precisa das duas asas para poder voar, não adianta só do conhecimento ou só da moralidade. Então, com essa história da partícula de Deus, a ciência dá um grande passo, até mesmo para provar a existência de Deus, né, podemos dizer assim, e aí, de fato, isso é um progresso, porque tanto como a gente já falou, né, o importante é caminhar junto, esses dois grandes, vamos dizer assim, impulsionadores do progresso, né, que é o conhecimento e a moralidade, porque um sem o outro
vamos dizer assim, o que é ser ético se não for moral? Então, quanto cientista, eu vou esbarrar nisso se eu não tiver uma moral forte? O que eu não posso produzir, né? Então, é muito importante esse caminhar junto para que a gente possa, de fato, progredir e não transformar em coisas horrendas justamente com conhecimento que é para melhoria de todos e não destruir a própria humanidade, né? Eu gostaria de encerrar com uma fala de Kardec que está em A Gênese, capítulo 2, item 7, onde ele diz assim: a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Então, ou seja, eles, sem o conhecimento, creem que existe essa inteligência suprema, como eu falei lá em outro momento. E nós, às vezes, tanto estudamos e acabamos se afastando justamente daquilo que é a causa primária de tudo, inclusive, lógico, obviamente, de nós mesmos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa para a gente poder encerrar o programa? Todo mundo satisfeito? Então, só nos resta agradecer ao meu querido amigo Reinaldo por mais um trabalho. Eu que agradeço mais uma vez, espero que os nossos internautas, os nossos seguidores gostem desse trabalho, que eu acho que trouxe vários esclarecimentos sobre Deus. Tirou talvez a dúvida de alguns, mas acho que ficou muito claro o nosso debate de hoje quanto à existência de Deus. E quem não acredita em Deus, está na hora de pensar, refletir, que se não existisse Deus, nós também não existiríamos. Isabela Martins. Bom, pessoal, foi um prazer, mais uma vez. É sempre, realmente, eu acho que eu uso muito essa palavra quando eu me refiro ao programa, mas é porque realmente a gente vem com muita satisfação, e estar ao lado dessas pessoas aqui, então, torna tudo mais especial. Obrigada por hoje e até a próxima. Raimundo Souza. Isso, eu também quero agradecer nessa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, certo? E também pedir para as pessoas que apenas não acreditem em Deus, mas que tenham certeza de Deus, porque é tudo, é a razão de tudo. Então, nós precisamos ter essa certeza. E também, gente, eu queria elogiar também os cientistas, né? Os cientistas, os pesquisadores, porque eu até assisti uma reportagem umas 2 semanas, e o pesquisador estava falando, né, do seu feito, né, e o repórter perguntou quanto é que isso iria render, né, render em benefício da comunidade. O ganho é muito, muito importante para as pessoas, certo? Porque vai desenvolver, melhorar a vida de todas as pessoas, e o proprietário do terreno onde está sendo desenvolvido, ele vai ganhar muito em cima disso tudo. E você? Não, eu vou ganhar apenas a satisfação do meu projeto estar indo à frente. Eis a realidade do país. E vocês, meus amigos, participem. Vocês ficaram com dúvida? Manda para a gente, coloca aqui nos comentários que a gente responde, a gente vai atrás e ajuda vocês a entender. E esperamos que com esses programas estimule você a buscar estudar mais sobre a doutrina. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, esteja sempre conosco, paz e alegria, até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?